Este conto Fern, de Jim Tamer, que vai ser lido a seguir, me inspirou na criação do conto Fern, que escrevi muitos anos depois da leitura. O meu conto Fern se encontra no meu outro canal do YouTube. A leitura a seguir por José Luiz Pereira da Costa é de traduções feitas a partir de material que está em domínio público ou que, pela limitação do espaço usado, se inclui no que se chama de fair use, ou uso lícito, porque não visa objetivo outro senão a difusão do pensamento de terceiros, dando devido crédito material e moral. Este material visa pessoas e instituições de amparo a deficientes visuais que poderão usá-lo livremente, inclusive fazendo cópias. Não poderá, todavia, ser comercializado em nenhuma forma. Esta nota inicial, que constará dos capítulos, não pode ser omitida quando de eventuais cópias. Gentlemen. Fern. A face confluía em seus olhos. Fluía como uma suave espuma cremosa, com tristes ondulações, de um modo tal que, não importa onde você fizesse recair seu olhar, este deslizaria imediatamente na direção daqueles olhos. Ali, a suave sugestão de ondulação, levemente escura, como a sombra de uma poderosa asa de ave, a cremosa cor amarronzada de seu lábio superior. O porquê, após esses detalhes, de você procurar por seus olhos, não sei dizer. Seu nariz era aquilino, semítico. Se você já ouviu um cantor judeu cantar, se ele tocou seus sentimentos, de forma a tornar trivial sua dor, se comparada com a que ele expressa, você vai entender o que sinto quando sigo as curvas daquele perfil, sinuoso como rios serpenteantes, confluindo a seu delta comum. Eram estranhos olhos. Eles nada procuravam, quero dizer, nada que fosse óbvio e tangível, e que alguém pudesse ver, e davam a impressão de que nada lhes deveria ser negado. Quando uma mulher quer, você pode observar, seus olhos negam. Os olhos de Fern desejavam nada que fosse capaz de oferecê-la. Não havia razão alguma para que eles encarassem. Os homens viam seus olhos e enganavam-se. Eles diziam-lhes que ela era fácil. Quando jovem, uns poucos homens tocaram-na e não recolheram qualquer prazer disso. E, conseguindo, tornavam-se amarrados nela. Oposto, com outras comiam e sumiam. Sentiam-se como que fossem levar uma vida inteira para cumprir uma obrigação tal que sequer podiam denominá-la. Ficavam colados nela e famintos por identificar o mais tênue traço de algo que pudesse compor um dos desejos de Fern. À medida em que cresceu, homens que vieram para a cidade passaram a sentir o mesmo que outros haviam experimentado ao vê-la, que não seriam recusados. Os homens continuavam persistentemente oferecendo-lhe seus corpos, porém algo em seu interior fez-se cansado deles. É o que julgo, pois acredito piamente que ela jamais poderia dizer por que e como começou a recusá-los. Um homem de paixão não é algo fácil de se descartar. Eles começam a se afastar dela, perplexos e envergonhados, mas, ao mesmo tempo, não arredando um desejo de um dia fazer algo elegante para com ela. Por exemplo, mandar-lhe bombons todas as semanas, sem dizer quem o fazia. Cuidar o dia de seu casamento para remeter-lhe algo valioso, também sem identificação. Comprar uma casa e doá-la à Fern. Salvá-la de um tipo que a tenha induzido artificiosamente ao casamento. Como você sabe, os homens têm propensão a idolatrar ou temer aquilo que não tem capacidade de compreender, especialmente se aquilo é uma mulher. Ela não os rejeitava, todavia, a verdade é que eles eram enjeitados.
Algo como um mito florescia em suas mentes. Ela era melhor do que eles. Estando num plano superior, significava ser inabordável. Mantinha-se virgem. Porém, numa cidadezinha do sul dos Estados Unidos, isso não é, por certo, algo comum. Você pode crer. Os sexos foram feitos para se acasalarem. Esta é a regra. Especialmente os negros. Estes foram feitos para se casalar. E é a respeito de negros que tenho falado até aqui. O que pensavam os brancos sobre Fern, posso concluir apenas por analogia. Estava fora de seu mundo. É claro que todos podiam vê-la, podiam espreitar seus olhos. Se você caminhasse pela Dixie Pike, praticamente a qualquer hora do dia, seguramente haveria a descansar, lânguida, no seu avarandado, as costas contra um pilar, a cabeça um pouco inclinada para a frente, evitando um prego saliente exatamente à altura de sua nuca. Prego que, por uma razão ou outra, ela jamais se preocupou em removê-lo. Os olhos, se o momento fosse poente, quedavam-se à toa onde o sol, derretendo-se glorioso, escorria por entre as franjas dos pinheirais. Ou talvez encarassem fixamente a cabana cinza no outeiro adiante, de onde, no entardecer, se ouviam canções folclóricas. Ou, quem sabe, perseguiam uma vaca que escapara para vagar e comer talos de algodoeiros e restolho de milho. Na ausência de algo com que pudessem se ocupar, enfocaria algum ponto vago sobre o horizonte, de onde algum fragmento de desejo pudesse vir ao seu encontro. Se a noite já caíra, esperavam pelo farol do trem noturno, que eles podiam ver quilômetros antes que a composição passasse pela Dixie Pike, perto de sua casa. Para onde olhassem, você o seguiria e então vacilaria. Como sua face, toda a Interlândia parecia fluir em direção a seus olhos, fluir com a lânguida cadência do sul da Geórgia. Um jovem negro, certa feita, da estrada, olhava-a com fascínio. Um branco, dirigindo uma charrete, teve de dar-lhe um piparote com o chicote, evitando que fosse atropelado. Eu a vi pela primeira vez em seu avarandado. Passava com um amigo, cuja grossura eu era nortista e suspeito de preconceituoso e impertigado. Se derretia à medida que nos aproximávamos. Indaguei-lhe: quem é ela? É Fern. Foi tudo o que disse. Alguns, além, pensavam que eu andava por ali xeretando, mas não me importava. À primeira vista que tive dela, senti como se ouvisse um cantor judeu, como se seu cantar se elevasse acima de um imaginário coro de música folclórica. Senti-me engatado nela. Eu também tenho lá meus sonhos, algo que eu pudesse fazer para ela. Perambulei demais de cidade em cidade para não ter consciência da futilidade que é uma singela troca de paradeiro. Ademais, imagine, se puder, essa jovem solitária, marrom cremosa, sentada à janela de um apartamento, olhando a multidão passar indiferente pelo Harlem. Ou melhor ainda, você diria, e eu concordaria, imagine-a ouvindo música folclórica no anoitecer da Geórgia. Quem sabe, ela vindo para o norte e casando-se com um doutor, ou um advogado, digamos, alguém com garantia de convívio duradouro, isto é, capaz de ganhar dinheiro. Você e eu sabemos, nós que já tivemos alguma experiência nessas coisas, que o amor não é algo como o preconceito que pode ser aprimorado com mudança de cidades. Poderiam homens de Washington, Chicago ou Nova York, mais do que os da Geórgia, trazerem algo que ficou vago pela doação de seus corpos? Você e eu, que conhecemos os homens dessas cidades, teremos de dizer: não. Vê-la entrando e saindo, uma prostituta na State Street, em Chicago, vê-la indo para uma cidade sulista, onde os brancos são mais agressivos, vê-la transformada em concubina de um branco, preciso fazer algo em sua defesa. O que eu poderia fazer? Falar, é claro.
empurrar as franjas dos pinheirais para novos horizontes. Mas para quê? Para mim? Os homens em idêntica situação parecem perder seu egoísmo. Eu perdi o meu antes de tocá-la. Eu pergunto a você, amigo, e não faz qualquer diferença se você está sentado na primeira classe ou se alojado no compartimento dos negros enquanto o trem passa pela Dixie Park. Que pensamentos irromperão, e isso depois de você haver terminado com as imagens que afloram na mente dos homens, após a visão de uma bela mulher que não os iria recusar. O que você pensará após vê-la num lampejo penetrante e intuitivo quando sentada no avarandado, no momento em que seu trem troveja, passando adiante? Você saltaria do trem na próxima estação e voltaria para ter com ela? E levá-la para onde? Você a teria esquecido por completo quando chegasse a Macon, Atlanta, Augusta, Pasadena, Madison, Chicago, Boston ou Nova Orleans? Você vai contar para sua esposa ou namorada a respeito da garota que você viu? Suas conclusões podem ajudar e me daria prazer em conhecê-las. Algo eu gostaria de fazer por ela. Num desses entardeceres, caminhei propositadamente até Dixie Pike e parei para dar um alô. Gente de sua família estava à volta, mas afastaram-se para me dar espaço. Olha, não sabia como começar. Seria pelo nome dos parentes, o tempo, a colheita, o novo pregador, uma galhofa, auxílio à igreja, a caça a coelho, a gambás, o novo refrigerante que estão vendendo na velha loja do papai, o horário dos trens, como era a cidade de Macon, a migração dos negros para o norte, casulos de gorgulhos, melados, a Bíblia. Para todas essas coisas, ela simplesmente disse sim, senhor, não, senhor. Comecei a indagar-me se, quem sabe, minha sensibilidade emocional havia me pregado uma de suas peças. Vamos dar uma volta? Por derradeiro propus. A sugestão, vinda após um grande hiato, era uma novidade o bastante para surpreendê-la. Mas não era assim. Algo me dizia que outros homens anteriormente fizeram o mesmo introito, preludiando oferecer seus corpos. Tentei dizer-lhe isso com os meus olhos. Creio que ela compreendeu. O que despertara meu desejo esmorecia. Caminhamos pela Pike com as pessoas debruçadas em seus avarandados, de olhos pregados em nós. Isso não te deixa brabo? Ela queria dizer, o mundo? Atravessamos parte do canavial, pronto para corte, até chegarmos à margem do córrego. Sentamo-nos sob um líquido âmbar, cujas flores avermelhadas turbavam um pouco o riacho. O crepúsculo, sugerindo de forma quase imperceptível o desfile de gigantescas árvores, assentava-se com uma neblina púrpura em torno ao canavial. Senti-me estranho, como aliás sempre ocorre, quando eu estou na Geórgia, especialmente no lusco-fusco. Senti que as coisas que os seres não podem ver eram imediatamente tangíveis. Não ficaria surpreso se naquele momento eu tivesse uma visão. Pessoas têm esse tipo de sensação na Geórgia, mais do que você possa imaginar. Uma negra, certa feita, viu a mãe de Cristo e desenhou-a com carvão numa parede do saguão do foro. Quando se está no solo de nossos ancestrais, muita coisa pode acontecer. Por força do hábito, creio, tomei Fern em meus braços, em verdade, sem sequer ter notado. Então, sim, minha mente focou-se nela. Seus olhos misteriosamente arregalados me prenderam. Prenderam a Deus. Ele deve ter se penetrado da mesma forma que eu vi adentrar aos olhos de Fern a Interlândia. Viram, homens? Eu devo ter feito algo, mas o quê? Não sei. Ocorreu uma confusão de minha emoção. Ela deu um salto, pôs-se de pé. Correu para pouco adiante de onde estávamos, caiu de joelhos e começou a balançar-se, a se agitar toda. Seu corpo estava torturado com algo que não queria abandonar seu interior. Como um fluido vital,
em efervescência, a transbordar pelos braços e dedos, até que, como se estivesse a queimá-la, agitava-se para expeli-lo. Isso chegou à sua garganta, e o jorrou, borrifando, e inarticulada, em queixosos sons convulsivos, pronunciou misturados apelos a Cristo Jesus. Então ela cantou desafinadamente. Um cantor judeu fora de tom, com voz de criança vacilante ou de uma velha. A penumbra a encobria. Eu apenas podia ouvir seu cantar. Dava-me a impressão de que estava curvada, angustiada, com a cabeça pendente em direção ao solo. Corri em sua direção. Ela desmaiou nos meus braços. Comentaram na plantação de cana sobre o desmaio de Fern em meus braços. Mereci mesmo um par de olhares de desaprovação vindos de homens da vizinhança, num sentimento de proteção a Fern. A bem da verdade, falaram mesmo em obrigar-me a sair da cidade, mas isso nunca ocorreu. Mantiveram, contudo, um olhar de esgueiro para mim. Logo após, retornei para o norte. Via-a da janela do trem enquanto passava pela sua rua. Contemplei-a em seu avarandado, a cabeça levemente inclinada para a frente, defendendo-a do prego, os olhos vagamente postos no pôr do sol. Enxerguei sua face convergindo para eles, a Interlândia e algo que eu chamo Deus. Nada realmente aconteceu. Nada jamais ocorreu com Fern nem comigo. Algo eu gostaria de fazer em seu benefício. Seja lá o que fosse, uma coisa sem nome. E você, amigo? Ela ainda vive, eu bem sei. Seu nome, caso você se decida ir para aqueles lados, é Fernie May Rosen.